amiguinhos? Olha só, fechando de forma suave, para você não ficar com trauma, tá? Aproveitando o assunto de corpo extenso, vamos falar de binário e de alavancas. Você pode estar pensando assim, ele colocou aquele exercício só para assustar. Não coloquei para assustar não. Aquele exercício é o mais simples, tá? Existem muito mais complexos de corpo extenso. Eu só coloquei um padrão, tá? Foi o primeiro que veio à minha cabeça. Mas também tem um assunto fácil, né? Os concursos cobram, por exemplo, binário. Binário é quando você pega num corpo extenso e aplica um par de forças, ó, F1 e F2, iguais. Elas são paralelas, mesma direção, né? Mesma intensidade e sentidos contrários. Se eu fosse falar em resultante dessas forças, daria nula, resultante daria nula. Porque F para cima, F para baixo, resultante nula, tá? Mas não é o que interessa, porque aqui eu não vou ter translação mesmo. Não vou ter, porque a resultante é zero. Mas eu vou ter rotação. Então, o binário ele tem essa característica, né? Se você puder dar uma giradinha para cá, o binário ele faz, né, o corpo ficar girando sem parar, tá ok? Então, o binário ele vai fazer esse corpo aqui ficar girando. E o que é interessante é que eu não botei o ponto aqui no meio, tá? Mas eu não botei de propósito, que eu poderia botar esse ponto no meio, aqui fora, aqui em cima, aqui embaixo. Se eu botasse em cima ou embaixo, só ia dar trabalho um pouquinho de fazer conta. Mas se eu botasse aqui fora, ou aqui, nem tanto, tá? O resultado do momento final de um binário sempre vai ser esse aqui, ó. F vezes D, onde D é o tamanho da minha madeira, do meu corpo, da minha tábua, da minha barra. É F vezes D. E está demonstrado aqui, ó. Peguei um ponto qualquer X, que não é o meio, aí está aqui uma distância D1 de F1 e uma distância D2 de F2. Olha só, F1 vai fazer girar nesse sentido em relação a X. F2 no mesmo sentido. Então, todos dois vão fazer esse corpo girar no sentido horário, né? No sentido horário. Mais uma vez, vocês desculpem, se a gente faz girar no sentido horário, é negativo. Negativo, tá? Mas isso não tem problema nenhum, porque eu ia falar no final justamente o contrário, né? Eu vou apagar aqui para vocês, ó, negativo, 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 e ó, aqui eu já tenho invertido, ó. Então, por ser negativo, vai girar no sentido, né, horário, então, no sentido negativo. E o que eu ia falar no final, né, acabou saindo como correção, é que se essas forças fossem invertidas, né, aí daria positivo, tá ok? Então, olha, como faz girar no sentido horário, negativo, horário, negativo, menos FD1, menos FD2. Aí eu tenho aqui, ó, consertando aqui, ó, botando o menos F em evidência, vai ficar D1 mais D2, que dá quanto? D. Então vai dar menos FD. Mas o menos é para indicar o sentido, porque sempre o momento de uma força, de toda, né, o somatório dos momentos de uma força em relação a qualquer ponto, se eu pegar o módulo desse momento, vai ser igual a o produto da força pelo tamanho da barra, tá? E o sinal vai me dizer, a barra vai girar nesse sentido, que é o horário, horário negativo.
Ah, se eu inverter, botar para cá e essa para cá, a barra vai girar nesse sentido, anti-horário. Positivo, 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 positivo. Ok? Então, o momento de um binário sempre vai ser calculado por esse sentido. E aí, vale até um comentário. Vale um comentário. Eu, lá no Instagram, no Fato Fake, já fazendo aí uma divulgação do Fato Fake, você não está acompanhando no Instagram? Então, acho bom você acompanhar. Porque quando a gente gira nesse sentido aqui, que é o sentido negativo, lembra da trigonometria? A gente vai apertar o parafuso. Apertar o parafuso. Tá? Então, se eu quero apertar o parafuso, eu faço um torque, um momento nesse sentido aqui, ó. Grava, momento negativo. Isso aí é para as roscas convencionais. Aí você diz, eu já vi apertar no outro sentido, aí é a rosca inversa. Tá? Isso aqui é o sentido convencional, o sentido internacional, vai apertar nesse sentido aqui. Se eu quero afrouxar ou desapertar, né, o parafuso, é nesse sentido aqui, ó. Aí eu vou desapertar. Ó. Então, é uma dica para vocês, né? Ah, eu quero ver alguém apertando o parafuso. Está apertando. Afrouxando o parafuso. Estou afrouxando. Tá? Então, ó, no sentido positivo, eu afrouxo. No sentido negativo, eu aperto o parafuso. Então, quem diz se eu aperto ou desaperto é o momento de uma força. Ok? Bom, eu prometi a vocês que seria light, né? E foi light. Binária, coisa simples. FD. Independente de onde esteja o ponto. Tá? Aí tem, ó, tipos de alavanca. Que nada mais, nada menos, né? É o quê? Somatório de momentos. Repara que essa força aqui, em relação a esse ponto, vai fazer girar nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido. É o anti-horário, sentido positivo. E essa força aqui vai fazer girar nesse sentido aqui, ó. Então, nesse sentido aqui, é o sentido horário negativo. Quando eu somo as duas, né, para estar em equilíbrio, tem que dar zero. Então, o momento dessa tem que ser igual ao momento dessa. Então, está escrito aqui, ó. Então, eu chamo aqui de força potente, braço potente, força resistente, braço resistente. Cuidado aqui, porque não é resultante, hein? É resistente. Resistente. Tá? Tem gente que pensa que esse FR aqui é de força resultante. Não, não é. É resistente. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou fazer a barra girar nesse sentido. Então, ó, o momento aqui, ó, vai ser positivo. Vou fazer a barra girar em relação a esse ponto, ó, nesse sentido. Então, é o horário. Então, é negativo. Se eu somo, tem que dar zero. Então, o momento dessa tem que ser igual ao momento dessa. A mesma coisa aqui, ó. Essa aqui vai fazer a barra girar nesse sentido, que é negativo, e essa vai fazer a barra girar nesse sentido, que é positivo. Então, repare que a fórmula é a mesma, o conceito que eu estou usando aqui, nas três formulinhas que são idênticas, esse conceito é o que a gente acabou de estudar. O somatório dos momentos das forças tem que dar zero. Um é positivo, outro é negativo. Então o negativo passa para o outro lado. Pronto. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Interfixa. Então, fixa está ligado ao apoio. O apoio está entre. Então, quando o apoio está entre, é uma alavanca do tipo interfixa. Beleza, então o apoio está entre. Legal. Exemplo, a tesoura, o alicate.
Se você reparar, a tesoura você tem aonde você pega, onde você faz a potência, onde está a lâmina, que é a resistência que você vai botar o papel, e entre onde você pega e a lâmina tem um ponto de apoio, né, que tem um parafusinho, o alicate. Então é interfixa. Ah, ô, professor, a gangorra também pode ser? A gangorra também pode ser. Aí é só você colocar, né, na internet exemplos de alavanca interfixa, que ó, apareceu um monte para você. Interpotente. Então quem é que está no meio? Quem está no meio é a força potente, tá? Então, ó, apoio na esquerda, resistência na direita ou vice-versa, mas no meio quem tem que estar é a força potente, tá? Então lembre que, ó, distância, força é momento, olha lá, ó. Distância, força é momento. A fórmula é a mesma para as três, tá? Exemplo de alavanca interpotente, onde a potência está no meio. A pinça. A pinça. A pinça, ela pega aqui, ó, resistência, ela pega o pelo, ela está coladinha, soldadinha aqui, que é o apoio, e você faz a força no meio dela, ó, interpotente, a pinça. Interresistente. Então, quem está no meio? Quem está no meio é a resistência, interresistente. Mesma coisa, ó. Distância, força. Momento, momento. Carrinho de mão. O carrinho de mão, você segura o carrinho de mão, potência, a resistência no meio e o apoio está lá na roda. Carrinho de mão. Então, ó, mais exemplos, fique à vontade para você buscar ou nos livrinhos ou na internet. Mas eu acho que ficou bem claro, né, o que é uma alavanca interfixa, interpotente e interresistente. E com isso nós fechamos todo o conteúdo de Momentos de uma Força. Não se esqueça do nosso like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Nós temos que chegar aos 1000 inscritos para termos aulas ao vivo. Ok? Professor Rezende, RTK Concursos.